Para o Senhor. Glória a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, em seu capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9. Procura, por favor, o versículo 14. Glória a Deus. Esse texto é o texto que os irmãos estão trabalhando diante desta campanha. E hoje é o último dia com essa temática. E eu creio que Deus já fez grandes coisas. Eu estou vendo os irmãos folheando a Bíblia e essa é a parte mais linda do culto. Eu vou esperar. Marcos capítulo 9, versículo 14. Enquanto alguns irmãos ainda estão folheando, gostaria de dizer algo aqui para vocês. Tem coisas que acontecem diante de campanhas como essa, que nós ainda não enxergamos com os nossos olhos físicos. Mas isto não quer dizer que no mundo espiritual Deus já não tenha determinado algo para a sua vida. Eu vou melhorar isso daqui para você entender. Nós testemunhamos quando vemos. Só que eu vou liberar isso aqui para quem crê. Tem coisa que você ainda não viu, mas Deus já fez. Glória a Deus. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Pastor Renato, Deus abençoe. Conheci os amados irmãos através do pastor Alex Arthur, minha referência pastoral, meu amigo, e fiquei muito feliz em poder atendê-los das outras vezes, desta vez também, e será sempre uma gratidão muito grande. Tem alguns amigos aqui presentes, não vou citar nomes para economizarmos tempo, mas um beijo no coração de cada um de vocês. Marcos capítulo 9, versículo 14. Queridos, eu farei uma leitura um tanto quanto extensiva, mas de extremo proveito para a nossa compreensão textual. Vamos lá? Estão preparados? Até porque eu acredito que de 100% do que aqui estão, 10% deve ter lido a Bíblia hoje, não é verdade? Não leu em casa, vai ler na igreja. Diga aleluia. Então vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo 14, diz assim. Preste atenção na palavra do teu Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão, diga assim, dentre a multidão. Respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele o espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Eu pedi aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Eu falei com os teus discípulos e eles... Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-o-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, faz quanto tempo que está acontecendo isso? Há quanto tempo isto lhe sucede? E o pai respondeu, desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, se você pode, se tu podes, se é que tu podes, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Olha o versículo 24, que coisa linda. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aí é complicado, ou crê ou não crê, né? Mas tudo bem. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo,
dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Para o pai o menino era mudo. Jesus repreende o espírito mudo e surdo, mas deixa isso para depois. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram no particular: por que com a gente não deu certo? Por que nós não podemos expulsá-lo? E respondeu Jesus: esta caça de demônio não pode sair, senão por meio de oração, entre conchetes e jejum. Pode tomar assento com a Bíblia aberta, exaltando e glorificando ao eterno Pai. Glória a Deus. Meus amados, a priori, precisa entender toda a contextualização, tudo que está acontecendo em volta do texto, antes de nós partirmos para o milagre que aconteceu aqui neste capítulo 9 de Marcos. Dos 4 evangelhos, o evangelho de Marcos, ele é o que tem menos escrito, apesar de ter sido o primeiro a escrever. Todos os demais evangelhos beberam da fonte de Marcos. Tanto Mateus, quanto Lucas, quanto João, beberam dessa fonte inicial. Marcos é conhecido como o evangelho escrito aos romanos. Até por isso você vê Jesus como um servo em ação, ou um servo em atividades. Nem adianta procurar parábolas no livro de Marcos, explicações acerca dos milagres, porque não era isso que os romanos tinham interesse. Então todo evangelista, todo evangelho escrito tinha um propósito. Mateus escreve aos judeus, por isso você vai ver mais de 200 referências ao Antigo Testamento no evangelho de Mateus. Só para a gente iniciar aqui, é impossível entender o evangelho de Mateus sem entender o Antigo Testamento. Tudo que Mateus escreve é para comprovar aos judeus que de fato Jesus é o Messias. Já o propósito do evangelho de Lucas, o evangelho aos gentios, o evangelho de João, o evangelho mais universal. Já o evangelho de Marcos, você vê um Jesus em atividade, um Jesus prático, um Jesus em ação. Por isso que você vai ver muita expressão quando você lê em sua casa o evangelho de Marcos, porque eu sei que você lê a Bíblia na sua casa pelos olhos da fé, eu creio nisto. Então, crendo pelos olhos da fé que você faz uma leitura diária da Bíblia, todas as vezes que você lê o evangelho de Marcos, você vai ver a expressão: e partiu dali, e foi Jesus, caminhou Jesus, porque ele demonstra um Cristo em atividade. Partindo deste princípio do Cristo em atividade, você vai perceber neste capítulo de número 9, antes da leitura que nós fizemos, o prólogo deste capítulo vai nos mostrar sobre aquilo que é chamado de Monte da Transfiguração. Jesus chamou 3. Eu disse, eu gosto aqui que o povo participa, coisa bonita. Eu disse, Jesus chamou 3. Em particular, olha que coisa linda. Em particular, dos 12, Jesus separou 3 para um algo especial. Tem hora que Deus separa pessoas para coisas extraordinárias. E por que eu digo algo extraordinário? Quando você for ler na sua casa, meditar no que vai ser pregado aqui hoje, dentro deste capítulo 9 de Marcos, você vai perceber que Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e levou ele para o alto do monte, monte este que ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. Não era este o nome do monte, mas ficara conhecido como Monte da Transfiguração, porque lá de fato Jesus transformou-se, as vestimentas, no texto de Marcos vai dizer que ficou tão brancas. Além disso, aparece ao lado de Jesus, conversando com ele, 2 representantes da união veterotestamentária, Moisés e Elias. Moisés como representante da lei, Elias como representante dos profetas, e Cristo como representante da graça, conversando entre si. É neste momento que Pedro, que sempre tinha as ideias e colocava para fora, ele vai dizer, ele fica tão espantado com o que está acontecendo, com o que Cristo está fazendo diante deles, que a única coisa que vem na mente dele é: mestre,
já podemos construir aqui pelo menos 3 tendas. Espera aí que eu já começo a pregar, fica tranquilo. Podemos construir pelo menos 3 tendas aqui em cima. Olha, deixa eu abrir um parêntese aqui, porque eu gostei disso. Porque eles estão tendo revelações profundas, pastor, eles estão tendo revelações profundas, e o primeiro desejo de Pedro, vamos trabalhar? Porque crente não vive só de visão. Glória a Deus, 2 aleluia, vou repetir isso. A visão é grande, olha a atitude de Pedro, posso construir a tenda? Porque tem gente que quer ficar só na visão, vê tudo, tem visão de tudo, mas chama para o trabalho. Mas deixa isso para lá, deixa eu continuar aqui, vamos lá. Então Pedro tem uma grande ideia, na mente dele era uma grande ideia, já sei, se Jesus se transfigurou, apareceu Moisés, está conversando com ele, conversando com Elias, vamos montar tendas. O desejo de Pedro é, vamos ficar aqui no monte da revelação, no monte da transfiguração, vamos ficar por aqui, queridos, era até bom ficar lá, fala a verdade, quando Deus revela coisas, quando Deus mostra para nós aquilo que nós ainda não tínhamos visto, o desejo é permanecer na visão, o desejo é permanecer naquilo que Deus está nos mostrando. Só que tem uma coisa, eles estão em cima, mas a vida não está acontecendo em cima, a vida continua do lado de baixo. São 3 discípulos que sobem, e os 9? Olha só o desejo de Pedro, a gente constrói as tendas, fica aqui, porque aqui está maravilhoso. Nunca tinha visto Moisés, estou vendo. Nunca tinha visto Elias, estou vendo. A revelação é grande demais. Vamos ficar no campo da revelação. Só que preso lá em cima, no monte, eles não voltariam para se envolver com os demais discípulos. Tem gente que... Eita, Jesus, não era para falar isso, mas já que o Senhor está mandando, vamos lá. Tem gente que está tão envolvido nos mantos de mistério que se esquece de descer um pouquinho para se juntar de novo com os de baixo. Eu vou entregar do jeito que... Não fui eu que escolhi o tema. Estou na Bíblia. Eles estão tão envolvidos lá em cima, só que a vida não está acontecendo lá em cima. Tem coisas acontecendo na parte de baixo. O problema é que nem todo mundo quer descer. Vamos lá. Só que eles descem do monte. Quando eles descem do monte, nós lemos no versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, eles veem 2 coisas. Quantas? Então vocês estão comigo, eles estavam lá em cima no monte, quem estava lá em cima? Pedro e Jesus. Quando eles descem do monte, eles se deparam com 2 situações. A primeira, tem uma multidão no pé do monte. Por que estão no pé do monte? Porque sabiam que Jesus subiu. Uma hora ou outra Jesus ia descer. Alguém falou que Jesus estava lá. Jesus não conseguia se esconder muito. Quando ele chegava em qualquer lugar, irmãos, fofoqueiros sempre teve em toda a época. Eu gosto de uma passagem que Jesus vai para Tiro e Sidom, descansar. Porque não queria que o povo soubesse que estava lá. Eu não sei quem contou. Mas deixa isso para lá, sempre desce. Quando Jesus desce do monte com Pedro, Tiago e João, o texto que nós lemos vai dizer que eles se deparam com uma multidão e com uma discussão. Vou repetir. 2 cenários. Primeiro, eles se deparam com a multidão e no meio da multidão tem uma discussão. Adivinha quem estava na discussão? Vai ficar bom o negócio hoje aqui. Os 9 discípulos que estavam do lado de baixo, lá em cima, manto, mistério, Elias aparece, Moisés aparece, Pedrão fica empolgado, vamos construir tenda, o manto aqui em cima é forte. Jesus, não. Aí eles descem, quando eles descem, quem não está envolvido com Jesus do lado de cima, está envolvido com confusão do lado de baixo. E eu vou falar devagarinho para ninguém voltar para casa dizendo que não entendeu. Olha para cá. Ou se envolve com Jesus na oração, ou fica embaixo na confusão. Tenho 32 anos de idade, cresci na igreja, uma coisa eu aprendi. Crente que não ora está sempre envolvido em treta. Ô irmão Alex, você não sabe como é que está lá em casa. Nem copo tem mais. Ah, é? E os pratos? Criou asa. É que você parou de orar lá dentro.
E eu nem vim aqui para revelar o que está acontecendo dentro da tua casa. Só vim aqui para te dizer, volta a orar lá dentro para você ver. Glórias a Jesus. Diminuiu até o glória, mas eu vou repetir. Volta a orar lá dentro para você ver. Oração e confusão não combina. Esses dias um pastor mandando mensagem, falando sobre as confusões que estavam acontecendo, etc e tal. Falei para ele, pastor, só tem um jeito. Coloca o povo para orar. Deus está dando resposta para a vida de alguém aqui. No campo da oração não tem espaço para confusão. Onde é que está a confusão? É no meio da mocidade? Bota a juventude para orar. É no meio das irmãs? Bota o joelho delas no chão para tu ver. É no meio dos varões? Bota esses bigodes para orar para você ver. No meio da oração não tem espaço para confusão. Diga para alguém que está do teu lado, para brigar comigo vai ser difícil, eu estou indo para a oração. Glória a Jesus. No meio da oração, irmãos. Então vamos lá, versículo 14, rapidinho aqui, ó. Então eles vão, tem uma multidão, e os escribas discutiam com eles. Com quem? Com os discípulos. Os escribas são os mestres da lei da época. Vou falar um negocinho aqui. Os escribas eram o que nós chamamos hoje de os entendidos. Era eles que liam e interpretavam para o povo. Oh, Jesus amado. Sabe quem é que está envolvido na confusão? Quem achava que sabia muito. Fala ou não fala? Vou falar, faz tempo que eu não venho. O problema de gente que sabe demais é que discute demais. Porque quem acha que sabe muito, fala muito. Eita, meu Deus. Matthew Henry, um pastor inglês, ele vai dizer, quanto mais você souber, mais humilde seja. Tem gente que não pode aprender isso daqui, que já não vem mais para culto para ouvir seu ninguém. Só ele fala, só ele prega, só ele interpreta. Só Deus está falando com alguém aqui, só ele sabe, só ele dá aula. Não, meu filho, desce desse pedestal aí, porque tem muita gente que sabe mais do que você. Eita Jesus. Versículo 15. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Olha para cá, crente. Enquanto tinha gente discutindo, tinha gente procurando onde que Jesus estava. Quando acharam onde Jesus estava, o texto diz, não continuaram perto da discussão, foram saudar Jesus. Por quê? Porque quem vê Jesus não está preocupado com quem está batendo boca. Quem veio para ver Jesus não está preocupado com discursadores. Quem veio para ver Jesus já vê ele logo de longe, já começa a saudá-lo. Já começou a saudá-lo lá atrás. Quem veio para ver Jesus não veio para ver pregador. Quem veio para ver Jesus não veio para ver profecia. Quem veio para ver Jesus não veio para ver se vai ter cantor, se não vai ter cantor. Quem veio para ver Jesus não veio para acompanhar culto. Quem veio para ver Jesus não veio para investigar culto. Deixa eu ver como vai ser o encerramento da campanha. Deixa eu ver se vai ter glória, se não. Porque eu vou falar, Jesus, porque tem gente que chega em um culto como esse, parece que ele vem com a prancheta na mão para ficar analisando. Não gostei da direção do culto, não gostei do horário das oportunidades, não gostei do louvor tal, da saudação tal. Ei, Jesus não precisa de xerife dentro da igreja. Já que você já viu Jesus nessa noite, joga a mão lá em cima. Ei, entrega ele aí. Dá um sorriso de crente para esse irmão do seu lado, pergunta para ele, já viu Jesus? Oh, aleluia. Oh. Correu para ele e o saudava. O versículo de número 16 é Jesus que está falando. Perguntou aos escribas, o que é que discutis com eles? Sabe com quem? Com os discípulos. Preste atenção nisso daqui. Jesus chegou, observou e viu que tinha gente discutindo com os discípulos dele. Eu vou usar a nossa linguagem paulista aqui. O que Jesus está dizendo aqui. Está falando o que com meus meninos? Achou que eu não vinha, né? Porque eita, meu Deus, eu nem estudei isso aqui, mas vou ter que falar.
Sabe o que está acontecendo? Jesus era o líder, era o mestre deles. Quando os escribas olhou que os meninos estavam sozinhos, agora que a gente pega eles. O que eles não sabiam era que o dono deles estava chegando. Porque tem gente que pensa que você está sozinho nisso. Quem quiser levantar a mão para receber, levanta a mão para receber. Tem gente que está pensando que vai aproveitar da tua fragilidade nesta situação. Ei, eu lembro de um Cristo que parou Saulo de Tarso no meio do caminho. Saulo estava todo grandão. Vou pegar e vou prender. Até que no caminho de Damasco apareceu para ele uma luz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que está falando contigo. Por que tu está perseguindo a minha igreja? Está perseguindo a mim. Está na hora de Jesus chegar nessa situação aí para mostrar que tu não está sozinha. O que discutir isso com eles? Irmãos, quando Jesus pergunta, quem disse que eles respondem? Porque uma coisa é responder a mim e a você, outra coisa é responder quem está conosco. Eu não sei se você está entendendo, mas tem um silêncio dentro deste texto. Depois tu lê na tua casa para tu comprovar isso. Eles estão discutindo até Jesus chegar. Depois que Jesus chega e perguntar, falando o que é com eles? Eles não falam mais um A. Não tem no texto eles falando mais nada. Só que dentre a multidão, versículo 17. Preste atenção nisso daqui. Quando a discussão acabou, a necessidade apareceu. E quando os discípulos estavam discutindo com escribas, tem um lá no meio, precisando sem ser atendido. Eu vou repetir. Enquanto os discípulos estão perdendo tempo na discussão, tem um pai no meio da multidão, sem solução. Eu vou falar bem aberto aqui para você entender. Para de perder tempo com aquilo que não produz nada. Porque enquanto você está perdendo tempo com aquilo que não produz, tem alguém sofrendo esperando uma palavra da tua boca. Jesus chega, pergunta, os escribas se calam, mas quando os escribas se calam, o texto diz, da multidão, respondendo disse: mestre, eu trouxe meu filho que tem um espírito mudo. Versículo 18. E este onde quer que o apanha, falando acerca do espírito, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Ele levou o filho para o povo certo, mas que ainda não estavam vivendo do jeito certo. Tem discípulo aqui? Posso exemplificar para você entender? O que o pai está dizendo aqui é: levei para a tua igreja. Isso aqui é sério demais. E não fui eu que escolhi o texto, então vai dando glória aí. Eu levei o problema para a igreja. E aí? E a igreja não resolveu. Irmãos, escuta isso daqui. Ele viu na igreja a oportunidade da resolução do problema que ele tinha dentro da casa dele. E ele está dizendo para Jesus: Jesus, os teus discípulos me decepcionaram. Olha o nível de responsabilidade que o texto está trazendo para nossas vidas. Tem alguém olhando. Olha para esse discípulo do teu lado aí. Isso. Agora olha para cá para o tio. Tem alguém olhando para esse discípulo do teu lado e dizendo: eu vou até a ele. Em busca do quê? Às vezes de uma oração. Às vezes de uma palavra. Às vezes de alguma coisa. E sabe o que os discípulos estão fazendo? Preocupados em discutir. Preocupados com coisas banais. Eu vou entregar do jeito que Deus me deu esta mensagem. O mundo está em desespero. O mundo está procurando na igreja o que não encontra no baile funk. O mundo está procurando na igreja o que não encontra no pagode. O problema é que tem muita gente chegando perto dos discípulos de Jesus e não está encontrando uma palavra, não está encontrando poder, não está encontrando graça, não está encontrando cura, não está encontrando unção, não está encontrando nada. Mas nessa noite, nesse último dia de campanha, o céu bota uma palavra na minha boca. Eu vou reverter
revestir os meus discípulos, eu vou derramar poder na vida deles, porque você vai ser solução para a vida de alguém. Levanta a mão para receber o que eu estou sentindo aqui neste púlpito. O céu está me dizendo: eu vou revestir a vida dela. Eu vou revestir a vida dela, e do alto da cabeça até a planta dos pés, você vai gerar, vai gerar. E aí Jesus trouxe o problema e os seus discípulos não resolveram. Aí o versículo 19 vai dizer assim: então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe 20. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Pensa na cena: um pai diante de uma multidão, vendo o filho espumando violentamente, porque um espírito imundo o pegava e o deixava dessa maneira, na frente de Jesus. Sabe o que eu penso? Neste momento Jesus poderia ter dito: sai espírito imundo. Sim ou não? Foi isso que Jesus fez? Não. O versículo de número 21 vai dizer da seguinte forma: perguntou Jesus ao Pai: há quanto tempo isto está acontecendo? Olha a pergunta de Jesus: este problema, irmãos, na nossa ótica, no primeiro momento da manifestação demoníaca ali, a gente já bota a mão e sai capeta, sai demônio, sai, já rapidinho. Jesus não faz isso. Jesus olha para o Pai e pergunta: tem quanto tempo que a situação está assim? Olha para cá, hoje você não vai escapar não. Faz quanto tempo? Você está achando normal? E o problema do texto aqui era dentro de casa, não é no templo. Porque no templo é glória a Deus, aleluia e manto. O que o pai está dizendo aqui é: meu menino, eu tenho um problema com ele desde a infância. Faz tempo. Oh, glórias a Jesus. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que o pai vai responder: se tu podes. Por quê? Porque os discípulos mostraram que não podiam. Por conta dos discípulos tem alguém desacreditando. Meu Deus, isso é forte demais. Por causa da incredulidade dos discípulos, está gerando uma consequência no coração do Pai de desacreditar que Jesus é capaz de fazer. Você está entendendo isso daqui, né? Sabe como é que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios? Não é por causa dos gentios, não. É por causa de nós. A falta de fé dos discípulos está colocando falta de fé no coração de um pai. Se tu pode, se é que tu podes, né? Porque teus discípulos já mostraram que não pode. Se é que tu podes. Aí no versículo de número 23, ele responde assim: ao que respondeu Jesus: se podes. Tudo. Eu disse, é possível ao... Tudo é possível, mas não é para qualquer um. Ele está dizendo, tudo, é Jesus que está afirmando, tudo é tudo. Tudo não é algo pela metade, tudo é tudo. Ele está dizendo, se eu posso. Não é sobre se eu posso ou não, é sobre se você crê ou não. Levanta a mão direita para receber isso daqui. Na tua casa não é sobre Jesus poder ou não poder, é sobre se você crê ou não crê. Na tua vida financeira não é sobre Jesus poder ou não poder, é sobre se você crê. 2025 tem que ser diferente. Na tua família o que está faltando não é poder de Deus, o que está faltando é fé da tua parte.
Glória. Nos teus negócios o que está faltando não é poder do céu, o que está faltando é você crer. Mas nesta noite, Ele está procurando alguém que crê, alguém que já levantou a mão direita, já levantou a mão esquerda e está dizendo: Deus, se os discípulos creem ou não creem, eu não sei, mas eu vim nesse último dia para dizer: eu creio na minha família restaurada, eu creio no emprego, eu creio na porta aberta, eu creio na providência financeira, eu creio na providência espiritual, eu creio no batismo com o Espírito Santo, eu creio na tua glória sobre a minha vida, eu creio no renovo, eu creio que o Senhor vai me levantar do chão nesta noite, eu acredito que tem alguma coisa acontecendo. Hoje não é culto para crente incrédulo, hoje é só para quem crê. Quem tem glória, manda glória. Quem trouxe aleluia, manda aleluia. Tem alguma coisa mexendo no mundo espiritual nesta noite. Deus achou pelo menos uma dúzia de pessoas que entrou aqui dizendo: eu não aguento mais esta situação que está acontecendo há muito tempo. E Jesus está dizendo pela palavra: se você crer, tudo será possível. Imediatamente o pai do menino exclama: eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Oh, paradoxo. Creio, ajuda na minha falta de fé. Crê ou não crê? Creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo. Quando o pai chega, lá no início do texto que nós lemos, o relato que ele traz era que o menino era mudo. Só que esse espírito que estava sobre o menino não deixava ele somente mudo. Jesus que revela. Não é o espírito que deixou simplesmente o menino mudo, mas o espírito que deixou o menino mudo é... O problema que o pai pensava era um. Só que Jesus enxergava o que o pai não enxergava. Porque o que você está enxergando é uma coisa, o que Deus está vendo é outra. Eu vou falar só para quem veio receber. Só que Deus resolve uma e resolve a outra. Deus vai resolver o que você sabe. Um glória a Deus, um aleluia. Eu vou repetir: Deus vai resolver o que você sabe. Deus vai resolver o que você sabe. E eu vou profetizar aqui nesta noite de quinta-feira que Ele está indo atrás para resolver até o que você não sabe. Deus vai resolver o que você sabe sobre o teu pai, mas vai resolver o que você não sabe também sobre ele. Deus vai resolver o que você sabe sobre a sua mãe, mas vai resolver também o que você não sabe sobre ela. Deus vai resolver o que você sabe sobre teus filhos, mas está entrando para resolver o que você também não sabe sobre eles. Deus vai resolver o que você sabe sobre o lugar que você trabalha, mas Deus está indo lá para resolver também o que você não sabe sobre aquele lugar. Deus vai resolver o que você sabe sobre a tua família, mas vai resolver também o que você não sabe sobre a tua família. Deus vai resolver o que o médico diagnosticou, mas vai resolver também o que eu estou sentindo que está descendo uma cura aqui nessa noite. Vai resolver também o que o médico não identificou, porque Deus resolve o que você sabe, mas também resolve o que você não sabe. Glória. Glórias. Aleluia. E ele, clamando e agitando muito, saiu. Diga, saiu. Deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Lembra que o Espírito tinha jogado o menino no chão? Assim que Jesus chegou, os capetas lá se manifestou e jogou o menino no chão. Diga assim comigo: diante de Jesus. Ah, irmão, conheço vocês são melhores do que isso. Diga: diante de Jesus, ninguém fica no chão. Sabe o que é interessante? É que às vezes a gente entra em cultos como esse caídos e ninguém sabe. Só que diante de Jesus, ninguém volta para casa caído.
Hoje Ele está estendendo as mãos para alguém dizendo: eu te levanto se a vida te derrubou, eu te levanto se a frustração te derrubou, eu te levanto se essa traição te derrubou, eu te levanto se esse abandono te derrubou, eu te levanto, tu és meu, tu és minha. No chão você não fica. Falaram de você, te jogaram no chão, mas você veio se arrastando pro culto, veio trazendo teus problemas para dentro do culto, dizendo: Deus, fala comigo nesta noite, pois Deus está te falando nesta noite do profundo para a tua vida. Neste chão não vão te deixar, porque o céu te pega pela tua mão direita e te diz: não temas que eu sou contigo, eu te abraço, eu te ajudo, eu te exalto, eu te levanto. Eita, eu estou vendo uma palavra do céu vindo aqui, a palavra chama resgate. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu estou te resgatando deste marasmo. Quem trouxe glória, manda glória. Quem trouxe aleluia, manda aleluia. Quem pega essa palavra, pega, adora Ele. No chão não fica, Ele te põe de pé nesta noite. Desse jeito não fica, Ele te pega pela mão e te levanta. Está no texto, pregador? Está no texto. Quem me dá 5 minutos, diga glória a Deus. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Obrigado, vamos lá, rapidinho. O 27, para você crer no que eu estou dizendo, porque eu só creio na Bíblia, assim como você. E a Bíblia diz assim: Jesus. Está no texto ou não está? Tomando pela mão, o ergueu. E ele se levantou. Jesus te ergue, mas quem se levanta? Porque tem gente que Jesus já ergueu, mas nunca se levantou. Jesus já liberou a palavra, mas a pessoa continua dizendo: não sei se é comigo não. É contigo sim, meu filho. Não, eu acho que não falou com a Zequinha, não falou, foi contigo mesmo. Jesus está dizendo: se levanta deste marasmo, se levanta dessa monotonia, se levanta dessa vida qualquer. Jesus está dizendo: está na hora de viver o que você nunca viveu. Eu estou profetizando: está na hora de viver o que você nunca viveu. Está na hora de você presenciar o que você nunca presenciou. Jesus chegou para trazer paz para a tua casa. Jesus chegou para trazer paz para a tua vida. Vamos lá para a gente finalizar outro capítulo. Quando ele entrou em casa, irmãos, lembra que os discípulos passaram vergonha? Quem lembra? Você consegue imaginar a cena? O pai traz um menino, mostra para os discípulos: rapaz, o demônio pega ele aí, às vezes ele joga no fogo, às vezes joga na água. Tira esse demônio da vida do menino. E imagina os discípulos: sai agora, demônio, sai não. Sai não. Sai não. Irmãos, isso ficou guardado, irmãos, ficou no coração dos discípulos. Eu vou te provar no texto que os discípulos não esqueceram da vergonha que eles passaram. Não me deixa apanhar sozinho não, diga para alguém: para de passar vergonha. Os discípulos, irmãos, eles não falaram nada no meio da multidão, né? Porque é coisa muito particular ali. O texto vai dizer assim: quando entrou em casa, fechou a porta. Os discípulos perguntaram à parte, ou seja, em particular para Jesus: Jesus, vou falar baixinho aqui, mas não fala nada para ninguém não. Por que não deu certo? A gente até botou a mão lá e falou: sai, Satanás, sai, capeta. Sai não. Sai, demônio, sai não. E aí, Jesus, GG, fala para nós. Que vergonha que a gente passou ali, menino. E eu vou falar um negócio para vocês: a gente está vivendo em um tempo que se um demônio se manifesta na igreja, tem crente que corre. Eu não sei se vocês já viram isso, mas deixa isso para outro dia. Volta pro texto aqui. Jesus, por que não saiu? Aí Jesus vai ser assim: ali era uma caça de demônio. E não tem como tirar isso daí sem jejum e orar. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Pergunte-me o quê? Vocês acham mesmo que vocês vão mexer no mundo espiritual vivendo de qualquer jeito? Eu vou resumir as palavras de Jesus aqui, que já está bem explicada no texto. Jesus estava dizendo assim para os discípulos: já passou da hora de vocês se envolverem mais. Intimidade.
Se coloca de pé em nome de Jesus. Intimidade. Tem coisa que não resolvemos ainda dentro de casa por falta de intimidade com Ele. Tem coisas que ainda não aconteceram porque o teu joelho ainda não tocou no chão. A igreja sempre foi conhecida como um povo da batalha, mas não era batalha de política, não era o povo da batalha do joelho. Era quando o crente abria a boca, e quando o crente abria a boca, a autoridade do céu descia. Jesus está dizendo, o que está faltando é jejum e oração, é comunhão e intimidade. Deus não trouxe qualquer pessoa para esse último dia desta campanha. Deus trouxe os maiores guerreiros que Ele vai levantar neste bairro do Jardim Apurá. Eu vou logo profetizar, o diabo não vai bagunçar a tua vida. O diabo não vai bagunçar. Eu estou pregando para gente corajosa aqui. Satanás não vai bagunçar a igreja. O diabo não vai bagunçar os departamentos, não. Porque eu estou vendo gente que vai descer na olaria. Eita, eu estou sentindo o céu aqui. Pois Deus está botando a palavra na minha boca. Eu vou levar gente para orar de manhã. Eu vou levar gente para orar à tarde. Eu vou levar gente para orar. Eita, eu vou levantar jovem na oração. Eu vou levantar pregador de oração. Eita, o céu vai responder essa igreja como? Jejum, oração, jejum e oração, jejum e oração. É melhor o diabo sair de lá, ou a gente atropela. É melhor o inimigo sair de dentro da tua casa, ou a unção vai despedaçar o jugo. Eita, está sendo derramado aqui dentro uma apoteose de Deus. É Deus dizendo, se orar, se você orar, vai mover o céu, vai mover a empresa, vai mover a casa, vai mover a família. É para entrar na guerra. Ora, já começa orando aí, vai, já começa orando aí. Olha o tanto de soldado que Jesus está levantando aqui nessa noite. Olha o soldado marchando aqui dentro nesta noite. É na oração, é na oração, é na oração, é na oração. Já tem demônio saindo da vida de alguém. É na oração, é na oração. Não tenha medo de profetizar dentro da tua casa. Deus está te dando autoridade nesta noite. Pega,